Então, para isso, nós convidamos aqui o Dr. Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Ascende Brasil desde 2003. É, sem sombra de dúvida, uma das pessoas que mais entende dessa problemática que nós estamos vivendo no setor elétrico. Por isso, nós o convidamos para participar dessa nossa reunião plenária. Então, para quem eu passo a palavra, já antecipadamente agradecendo a gentileza de ter aceito o nosso convite. O tema que nos deram para falar foi situação energética no país e propostas de aprimoramento. Até, a propósito disso, ontem mesmo eu participei de uma audiência no Senado Federal, convite da Comissão de Infraestrutura do Senado, em que chamaram 5 debatedores para discutir isso. Começou, curiosamente, às 7h30 da manhã, foi até 12h30. Estavam lá presentes o secretário executivo do Ministério do Meio e Energia, o Márcio Zimmermann, o Maurício Tomasquim, presidente da APE, o presidente do ANS, o Chip, e o presidente da CCE, que é a Câmara de Comercialização, o Barata, e o Instituto Ascende Brasil, representado por mim. Então, dá para imaginar como eles tentaram me torturar, porque de um lado você tinha o governo com toda a sua infantaria, e de outro lado, quem, com exceção política, e de forma não adjetiva, mas substantiva, tenta analisar e trazer luz sobre essas questões. Então, boa parte do que eu vou falar aqui com os senhores é fresquinho, fruto do debate das discussões de ontem. Grande questão, robustez do abastecimento e robustez financeira. Em síntese, o que eu vou escorrer aqui vai ser para compartilhar com os senhores a visão de que a segurança do abastecimento de 2014 está, sim, fortemente dependendo de uma hidrologia favorável desses próximos mês e meio. E, com relação à robustez financeira, o desafio de 2014 é gigante, já está implantado. Primeiro, risco de desabastecimento, risco de racionamento, enfim, até porque esse assunto tem sido polemizado e, na verdade, o governo fica reagindo, discutindo os indicadores que estão sendo utilizados, e eu resolvi não usar indicador nenhum. Quer dizer, num sistema hidrotérmico como o nosso, o fator probabilístico ele é sempre presente, então você tem que ter metodologias para avaliar esses riscos ou essas probabilidades. O risco, qualquer dos analistas que tem estudado isso está apontando para níveis muito desejados, dada a conjuntura de seco que estamos vivendo. Porém, por maior que seja esse risco, se 20%, 30%, mesmo 40%, não importa, complementarmente o risco de não ter racionamento é muito maior. Só que essa aposta que o governo está fazendo, literalmente uma aposta muito temerária para um país que pretende caminhar de forma eficiente. Então, eu abandonei essas análises de indicadores e trago aqui só uma referência comparativa com um benchmark que está na cabeça de todo mundo. Como é que estamos hoje em relação a 2001? Todos temos a memória, pelo menos os que são meus colegas de cabelos brancos, como é que aquilo foi dramático, e como é que nós estamos em relação àquele período. Teve coisas melhores e piores. Aqui o que esse slide mostra, no quadro quadrante, são os 4 subsistemas em que está dividido o sistema interligado como um todo. O mais importante é esse que está no alto à esquerda, e eu vou falar sobre ele depois. Mas vejam que nos outros, por exemplo, no Nordeste, nós estamos com a curva até com energia armazenada num nível um pouco mais alto do que foi naquela época. No Norte está semelhante, no Sul nós estamos bem piores do que foi. O dado da atualidade é essa curva mais clarinha, que obviamente está interrompida porque está até ontem. O dado mais escuro é do período 2001. Por que o Sudeste e Centro-Oeste é o mais importante? Porque esse gráfico de pizza mostra, ali está armazenada 70% da nossa capacidade de armazenamento. A famosa caixa d'água brasileira, ele é que, enfim, a saúde desse subsistema, desses reservatórios, é que meio que diz como vai andar a saúde do setor como um todo. Então, nós hoje, esse dado eu atualizei com a informação de ontem, que é a última disponível, estamos praticamente na mesma figura do que estávamos em 2001. Agora, importante,
Em 2001, vejam que a curva tinha uma derivada negativa, ele continuou aprofundando o nível de reservatório, o nível dos reservatórios, ou meio que sinônimo da energia armazenada, enquanto que, no nosso caso, o futuro a Deus pertence, né? Situação triste, portanto, né? E uma outra lente para olhar, que ela é até mais triste ainda do que imaginamos, é olhar, enfim, a quantidade, a energia armazenada é um valor absoluto, né? Uma quantidade, né? Um volume de água que está lá, né? Mas o importante é ver isso em proporção à carga, em proporção do consumo, né? E foi essa conta que nós fizemos. Enquanto em 2001 a energia armazenada era equivalente a 2,1 meses do nosso consumo, atualmente está pior, porque relativamente ao nosso consumo nós só teríamos, e esse é o indicador, energia armazenada para 1,7 meses. Então, é uma lente que dá uma percepção mais, digamos, agravada da situação. Por outro lado, tem essa outra lente que dá uma visão mais favorável em relação ao momento que nós vivemos hoje, que tem a ver com o nosso parque termoelétrico. O parque termoelétrico de que se dispõe hoje para o sistema. E aí, eu simplifico, vejam só a última linha, né? A participação na geração. Em 2001, nós tínhamos, supondo que lá como cá, o que se tivesse de disponibilidade termoelétrica para acionar, o operador estaria acionando, né? Então, lá se teve energia termoelétrica suficiente apenas para 7,7% daquela demanda, ou da demanda daquele momento, enquanto que hoje estamos tendo da ordem de 19%, o que mostra uma robustez muito maior do nosso parque termoelétrico. Ou seja, essas informações começam a compor o mosaico do que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui está apenas um detalhamento do nosso parque termoelétrico. Quando nós olhamos a capacidade instalada de usinas termoelétricas, esse número grandão, 36 mil megawatts, porém, o que o Operador Nacional do Sistema dispõe para utilizar, enfim, que ele tem, enfim, a chave para, de fato, acionar na medida da necessidade da operação, são apenas 21.249, né? Então, nós estamos usando praticamente todos eles, aqueles 19 mil e tanto, enfim. O que tem disponibilidade de termoelétrica para ser acionada está sendo, inclusive, enfim, com esforços adicionais de trazer combustível para onde não tinha e coisas desse tipo, né? Bom, ainda um comentário, porque eu vou já passar para as questões dos impactos econômicos e financeiros desse estado de coisas, mas antes adicionando um dado para análise, que é o nosso parque termoelétrico. Bacana, o parque cresceu, né? Só que agora já foi assim o ano passado, né? Nossa capacidade de armazenamento como um todo de energia ela é proporcionalmente menor em relação ao nosso consumo, em relação ao que acontecia no passado. Eu posso detalhar esse dado, mantendo o parênteses. Quer dizer, de 2000 para cá, nos últimos 12, 13 anos, a capacidade de armazenamento era o equivalente a cerca de 6 meses a 6 meses e meio do nosso consumo, né? Agora, a nossa capacidade de armazenamento é da ordem de 4 meses a 4 meses e meio. Ou seja, como o nosso consumo cresce numa proporção mais elevada do que, ao longo do tempo, cresce a instalação de reservatórios com armazenamento, é natural que a capacidade, num dado momento, de armazenamento em proporção ao consumo venha decaindo, né? Então, cabe um olhar mais crítico em relação à qualidade ou perfil do nosso parque termoelétrico. E é isso que, muito sumariamente, eu tento mostrar aqui, né? Você tem usinas termoelétricas de toda natureza, né? E aí, só, por exemplo, no caso de usinas a combustíveis fósseis, você tem, enfim, usinas a gás, ciclo combinado, etc. Ou mesmo usinas a carvão de grande porte, com pressões supercríticas. Enfim, são usinas que, na sua instalação, requerem um custo de capital elevado, mas que, na sua operação, ela tem uma eficiência maior e um custo operacional, vale dizer, mais baixo. No outro extremo, você tem outro tipo de usina, que é uma usina, por exemplo, um motor de
combustão interna, ciclo diesel, né, que você instala muito rapidamente, você tem um custo de instalação muito menor. Eu estou vendo aqui o nosso representante da Siemens abanando a cabeça. O senhor está em todos, o senhor tem de um jeito e de outro, mas é isso, né? Um custo de instalação menor, porém, quando acionada, ela terá um custo operacional, vai dizer, consumo de combustível, etc., mais elevado. Ora, para um modelo hidrotérmico como o nosso, nós temos que ter de todos os tipos, todos têm a sua adequação de utilização. O problema é que, quando a gente olha, é o que eu mostro nessa pizza, o parque instalado, né, e não está mostrado aqui, mas a gente está sabendo o nível de utilização que nós estamos tendo das usinas termoelétricas, começa a saltar aos olhos de que uma coisa está inadequada em relação à outra. Esse parque ele foi instalado a partir de outras premissas, e o resultado é que esses tons mais escuros, que são somados quase 50% da nossa capacidade instalada, são aquelas usinas termoelétricas que têm, digamos, custo operacional mais elevado, né? Então, o ideal, se o nível de utilização que nós temos hoje e que a tendência é que no futuro seja mais profundo de utilização de termoeletricidade e mais continuado, seria natural, seria desejável que predominasse muito mais a participação de usinas de custo operacional mais baixo. Mas, enfim, essa é uma reflexão para se somar no cenário com o qual nós estamos nos defrontando, de profunda vulnerabilidade financeira, né? Só fazendo uma síntese intermediária, quer dizer, hoje nós estamos já praticamente no meio do mês de março, o chamado período da cheia, ele tradicionalmente ele se esgota, ou quase se esgota, no final de abril, né? Nós tivemos, por conta da natureza, períodos de seca extremamente severa em janeiro e fevereiro. Janeiro foi o terceiro pior mês de janeiro que nós temos registrado na história de 84 anos de dados que temos sobre regime de chuva. Fevereiro foi o segundo, portanto, a combinação dos dois extremamente negativa, né? Por conta disso, o operador do sistema tem mobilizado todos os recursos e mais alguma coisa de que dispõe para tentar preservar a água nos reservatórios, e mesmo assim, enfim, dado o consumo que está aí diante de nós, a situação é aquela que eu retratei nos primeiros slides, né? Então, se tem um indicador que é importante, que é no setor elétrico é sempre uma sopa de letrinhas, né? Tem o tal da MLT, da energia afluente. Quer dizer, energia afluente é o apelido das chuvas que caem nas bacias, nos reservatórios, etc., né? O apelido também das vazões dos reservatórios, né? Isso é medido e, com base nos estudos meteorológicos, é feita uma projeção disso, que tem alguma acurácia essa projeção, só no máximo para uma semana. A partir daí a incerteza é muito grande, né? Mas, enfim, a observação do que aconteceu ela é verdadeira. Nós temos tido uma média, em relação à média de longo prazo, esse MLT, desses 84 anos, as chuvas estavam muito pequenas, na faixa dos 30%, 40%, agora tem uma melhora, 30%, 40% em relação à média de longo prazo, né? Agora tem uma melhora, está da ordem de 60% da média de longo prazo para o Nordeste. Mas, para que a gente chegue bem no final de abril, ele precisa melhorar muito mais do que esses 60%. Então, essa é a incerteza que absolutamente estamos expostos, né? E lembrando que é uma incerteza tão grave quanto o fato de que, enfim, os recursos que se dispõem, para enfrentar esse problema, manobráveis pelo ser humano, chamado Operador Nacional do Sistema, né, por nós, né, já estão sendo utilizados, né? Quer dizer, neste curto prazo, não tem mais muita coisa para se fazer, né? Então, depende... Pois quem tem fé, né, sempre ajuda, né? Mas é isso aí, né? E quem não tem fé, os que têm fé, por favor, se apiedem deles e ajudem, rezem em dobro. Mas, enfim, esse é o problema. Em paralelo com esse problema, tem o problema
do que eu apelidei desde o início de racionamento financeiro, que formalmente eu quero chamar aqui de vulnerabilidade financeira. E aí tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. Dois aspectos principais estão comprometendo de forma dramática o caixa das empresas distribuidoras de energia. O presidente Humberto até fez referência a isso. Por que isso é relevante? Cabe lembrar que o setor elétrico tem uma cadeia de valor do qual se destaca, sei lá, o gerador de energia, as usinas, os transmissores e os distribuidores. O gerador tem a função de gerar, o transmissor de transmitir, o distribuidor de distribuir sim, mas tem um monte de outras. Ele é basicamente esse setor, o grande arrecadador, o grande funil de entrada de recursos para o setor como um todo. Grosso modo, de cada R$100 que a gente paga na conta de luz, 20 ficam com as empresas distribuidoras. Desses 20, não é o lucro delas, entendo. Desses 20, ela tira todos os seus recursos para, enfim, fazer seus investimentos, pagar capital de terceiros, pagar seus custos operacionais e, se sobrar alguma coisa, obviamente fazer os investimentos necessários e, obviamente, se sobrar alguma coisa, vai pagar os impostos, etc., e sobrar alguma coisa vai para os acionistas. Tudo isso dos 20. Porém, ela tem essa função de arrecadador, sobre o qual ela não é remunerada, ela simplesmente repassa, enfim, isso é produto da política tarifária, ela simplesmente repassa esse recurso para os demais elos da cadeia, e para o governo também. Bom, o macro, digamos, mecanismo de repasse é o seguinte, quer dizer, a distribuidora, teoricamente, ela adianta isso e ela vai cobrar disso na tarifa, e cada concessionária, são 63, tem lá uma data de aniversário de reajuste, então aquilo é cobrado em 12 parcelas a partir da data de aniversário. Então, isso era assim, funcionava, etc., mal ou bem, enfim, até já foi dito, o setor elétrico, ele era... aliás, gostei muito de ouvir, presidente, o que você falou. De fato, o setor elétrico era de infraestrutura, a infraestrutura talvez o único sustentável e que estava com padrões de qualidade melhorando, enfim, tudo direitinho, deixou de ser, a partir da medida provisória 579. Então, com virtudes e defeitos, a coisa mais ou menos funcionava, era sustentável. Obviamente que quando a gente bota a lente de perto, sempre víamos problemas gigantescos, mas não podíamos imaginar que haveria depois um problema hiper gigantesco como que está acontecendo, que começa que já não é mais sustentável, a conta não fecha. E quais são os dois principais drivers desse fato da conta não fechar? Um deles é a chamada exposição involuntária das distribuidoras ao mercado de curto prazo. O outro é a exposição aos contratos por disponibilidade. Muita coisa tem se falado em relação a esse primeiro, eu vou explicar os dois. Mas o segundo é igualmente grave. Em termos de dinheiro, enfim, o chamado vil metal, a gente não tem uma estimativa precisa, mas o best guess, a melhor avaliação, é que dos 100%, digamos, do buraco criado para as empresas distribuidoras agora, talvez esse segundo seja da ordem de 30%, ou seja, é um número igualmente gigante. Enfim, o que é essa exposição involuntária ao mercado de curto prazo? Ela ocorre porque as empresas distribuidoras, que pelo regramento do setor elétrico só podem comprar energia para atender aos seus consumidores nos leilões regulados pelo governo, que são leilões feitos com 5 anos de antecedência, com 3 anos de antecedência e com 1 ano de antecedência, elas ficaram absolutamente descontratadas, porque em 2012, como, enfim, um dos elos da gigantesca corrente de erros e absurdos perpetrados pela medida provisória 579, o governo não realizou o leilão A-1, o leilão que dá chance das empresas distribuidoras de comprar energia para ajustar os seus mercados com 1 ano de antecedência. Então, em 2013, o governo fez o leilão, fez 2, o primeiro com um preço tão absurdamente baixo que não teve oferta nenhuma,
o segundo com preço ainda baixo, mas que teve alguma oferta. E aí eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque tem algumas lições, eu vou voltar ao tema, né? Mas, em grandes números, no primeiro momento, as distribuidoras ficaram descontratadas da ordem de 6 mil megawatts, né? No segundo momento, e é a realidade de hoje, mesmo depois do leilão que teve um sucesso parcial no ano passado, continuam descontratados da ordem de 3.500 megawatts. Ora, estando descontratadas, elas são obrigadas a comprar essa energia para atender os seus mercados no mercado de curto prazo, cujo está esse preço teto de R$ 822 por megawatt-hora. Esse número é um número gigantesco. A ordem de grandeza, o ano passado, foi próximo de 10 bilhões. Né? Esse ano vai passar isso largamente. Enfim, as estimativas são variadas. Enfim, vamos ser bem conservador aqui, dar uma janela muito ampla, mas que seja, sei lá, de 10 a 15 ou a 18 bilhões, enfim, a ver, função do que vai acontecer em termos de chuva. Aí. De qualquer forma, qualquer um desses números, não se importa com a imprecisão deles, mas qualquer um desses números é precisamente superior a toda a capacidade de geração de caixa das distribuidoras em conjunto. O EBITDA, que é o Lagida, das empresas de distribuição do setor elétrico em conjunto, é qualquer coisa entre 9 e 10 bilhões de reais. Então, como é que empresas que em conjunto consigam gerar de caixa essa quantidade poderiam ganhar uma nova obrigação de adiantar um valor maior do que esse? Impossibilidade nos termos, a coisa mais fácil é provar o absurdo que é isso. O que é a questão da exposição dos contratos por disponibilidade, que, enfim, é mais ou menos 30% do problema total? Esse problema é gravíssimo, porque é o seguinte: uma situação é de uma empresa distribuidora que ficou descontratada e que tentou comprar e não conseguiu, enfim, é o cenário que eu descrevi há pouco. A outra situação é decorrente deste modelo que está aí, pelo qual quer dizer, as distribuidoras elas não têm gerência sobre de quem comprar energia, etc. É o leilão. Né? Bacana, vai lá no leilão. Só que ela não tem controle sobre de quem ela vai comprar no leilão. Né? Então, se o governo faz um leilão na data tal, em que a distribuidora, digamos aqui do Newton, né, colocou uma demanda de 1.000 megawatts, e naquele leilão saiu predominantemente, para simplificar o raciocínio, só usinas termoelétricas, né, ele vai receber no seu portfólio 1.000 megawatts de termoelétricas. Bom, então, ocorre que as distribuidoras, diferentemente, têm portfólios com presenças maiores e menores de termoelétrica. Isso porque é decidido assim pelo leiloeiro dentro do regramento que está aí. Né? Bom, qual é a situação com que essas empresas estão se defrontando hoje? É que aqueles coitados que receberam por disponibilidade termoelétricas, eles têm um contrato, que é um contrato por disponibilidade. Eles pagam um aluguel para essas distribuidoras e pagam um percentual apenas do que seria o custo de OIM, né, que isso vai na tarifa, e isso foi calculado com base nos modelos do governo, em que essas usinas termoelétricas rodariam muito menos do que, na verdade, elas estão rodando. Na prática, é o seguinte: essas empresas estariam recebendo na tarifa, por essa energia termoelétrica que eles contrataram no leilão que o governo obrigou, sei lá, R$120 por megawatt-hora, R$130 por megawatt-hora, só que elas estão pagando os mesmos 822. Né? Então, essa diferença somada das inúmeras distribuidoras está dando esse meio que 30% do total do rombo, que está totalmente pendurado no pincel aí para saber o que vai acontecer. Mais um comentário em relação a isso: a perversidade desse aspecto da contratação por disponibilidade deve ser o seguinte: lembre-se que o benefício da existência da termoelétrica é compartilhada por todos os consumidores do setor elétrico. Porém, o ônus está recaindo somente para aqueles consumidores daquela distribuidora que estaria naquela situação que lhe foi imposta pelo formato dos leilões. Ou seja, é a imperfeição em cima da imperfeição. Né? Bom, um buraco de caixa gigantesco. Já em janeiro, ele foi da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O governo fez, no dia 7, um decreto alocando 1 bilhão e 200, né,
porém, dizendo no decreto, eu tenho ele aqui como referência, que seria para cobrir apenas o caso da exposição involuntária das distribuidoras, ou seja, desprezou o segundo caso. Ou seja, a coisa está meio Blade Runner, enfim, todo mundo caminhando no fio da navalha sem saber o que vai acontecer. Está se esperando, e aí um pouco de inconfidência, talvez até para amanhã, que o governo tente fazer, dar alguma sinalização de melhor prazo, criando recursos, e aí a especulação pura e simples do formato que vai fazer, enfim, as coisas que até eu ouvi de algumas autoridades, eu não quero antecipar, mas, enfim, o governo está sabendo do problema, tentando resolver, mas eu, por mais otimista que seja, eu continuo insistindo na forma dantesca como essas coisas todas estão se passando, e no aspecto de sustentabilidade, quando a gente pensa grande em termos de ter um país se desenvolvendo com suas empresas, enfim, suas indústrias, etc. Né? Aqui, basicamente, eu descrevo um pouco do que eu falei, e aí um comentário, me pediram que deixasse essa apresentação, ela vai estar disponível aqui, viu, presidente Humberto, para o senhor compartilhar com os associados. Né? Um comentário sobre o que deve ser feito diante dessa situação. Eu acho que o primeiro ponto, e aí eu faço uma crítica enfática mesmo, é a comunicação. Né? O governo tem que comunicar à população as reais condições. Quer dizer, o que temos ouvido das comunicações oficiais, né, e ontem mesmo, enfim, mesmo um pouco quixotescamente, porque eu era o único lá com as 4 outras autoridades do governo federal, mas chamei a atenção disso, né, e até brinquei um pouco, porque eu me vali de uma citação de Abraham Lincoln, que disse: acredito no povo, se lhes for apresentada a verdade, pode-se depender deles para enfrentar qualquer crise nacional. A grande questão é lhes oferecer os verdadeiros fatos. Quem falou isso não foi Cláudio Salles, absolutamente, mas foi Abraham Lincoln. Então, enfim, foi divertido lá no Senado quando eu os provoquei com isso. Né? Enfim, esse seria, sem dúvida, o primeiro ponto. Outro ponto importante, enfim, informar indicadores que facilitem essa compreensão. Né? Então, escolha um, né? Mas informe. Né? Terceira, promover com sinais econômicos, enfim, a racionalização na conservação e racionalização no consumo de energia. Só voltando ao que temos visto a partir do governo, o governo tem enfatizado 2 pontos. Primeiro é que a energia, poxa, está mais barata. Né? Fez-se uma medida provisória que tornou a energia mais barata. Né? Até eu fico pensando aqui com os meus botões, né? Outro dia mesmo, o Instituto foi procurado pelo atual secretário de Energia. Outro dia, não foi, já tem uns 3 ou 4 meses, ele esteve aqui, o secretário de Energia dos Estados Unidos, que é o equivalente ao ministro de Minas e Energia lá. Né? O anterior, no primeiro mandato do presidente Obama, era o Stephen Shaw, que foi prêmio Nobel de Física. Né? O atual não foi prêmio Nobel de Física, mas era o chefe do departamento de Física do MIT. Né? E ele veio e ele pediu que... Era um sábado. Né? E, então, antes disso, veio lá, muito cortês, mandaram uma equipe lá no Instituto para pedir que eu fosse lá na residência do cônsul, porque ele estava lá informalmente, né, para fazer uma apresentação para ele sobre o setor elétrico, para ele entender. Então, olha, confesso que foi difícil. Né? E não porque, enfim, um sujeito com um currículo desse, né, mestre, doutor, pós-doutor, né, chefe do departamento de física do MIT, fosse um sujeito desprovido ou de conhecimento ou de inteligência. Né? Justo ao contrário. Né? Mas... Quer dizer, tem que ser muito inteligente para poder entender essas coisas que a gente faz aqui. Realmente, a minha dificuldade, eu acho que no final ele apiedou-se de mim. Né? Mas, enfim, só um comentário. Bom, eu parei ali na preparação de programas de redução de consumo, caso necessário. Né?
Então, eu evito, até porque a palavra... Enfim, tem várias palavras aqui no nosso setor que absurdamente tornaram-se politizadas, o que é um nonsense absurdo. Se você falar em palavra privatização, você está assumindo uma postura política. Mas se você falar sobre uma concessão, um leilão de concessão, então você pode. Né? Então, é terrível, né? Porque a gente vai abandonando os princípios do vernáculo para criar uma outra coisa que vai tornando cada vez mais difícil a gente perceber a realidade. Né? Então, por exemplo, a palavra racionamento não pode usar. Né? Mas eu me lembro, em 2008, quando nós tivemos uma crise de abastecimento importante, e naquela época nós medimos, até publicamos algumas metodologias para análise de risco de racionamento, mostramos que estava elevado, que alguma coisa podia fazer. E uma das coisas que a gente fazia, disse, olha, a propósito, quer dizer, a gente acha que a gente sai dessa, mas só um lembrete, seria importante já se ter um desenho para, no caso de acontecer, como é que você estabelece as relações comerciais, porque isso não é simples. Né? A gente aprende com a experiência de 2001, que quando configurou-se aquela situação e teve o racionamento, o trabalho que deu para se fazer uma montagem, o chamado acordo geral do setor, envolvendo os agentes, etc., para se chegar a uma fórmula ganha-ganha ou perde-perde, mas coerente, que tivesse racionalidade econômica, jurídica, contratual, etc., para ser implementada. Né? Até porque eu vi aquilo de perto, e vi, enfim, a qualidade das pessoas, e não só da parte do governo, mas agentes técnicos, enfim, todo mundo participando, a complexidade daquilo, que enfim, o que eu chamo de epsilon triplo ao cubo. Né? E é otimismo demais achar que a gente consegue fazer isso 2 ou 3 vezes. Então, por prudência, se devia estabelecer regras antes, balizamentos, etc., porque uma situação de corte forçado de consumo implica consequências contratuais, econômicas gravíssimas, e se isso não está estabelecido, enfim, o que é um horror vira um circo de horrores. Né? Enfim, por isso seria preparar uma coisa, seria sereno fazer, no momento em que não fosse moneda de agonia, teria mil vantagens. Né? Obviamente, assegurar recurso financeiro de forma programada e antecipada. Essa coisa de, pessoal, em janeiro gastamos 1 bilhão e 800, olha, eu fiz um decreto aqui na sexta-feira para 1 bilhão e 200, mas espera aí que eu vou ver, Deus queira que amanhã saia alguma coisa, ou proximamente saia alguma coisa, mas, enfim, é um tipo de incerteza que contrasta fortemente com o que seria desejável num setor como esse. Né? Implantar o regime de bandeiras tarifárias, não sei se talvez a maioria dos senhores conheça, o que é isso? Isso era uma primeira iniciativa concreta de dar um sinal econômico coerente para os consumidores em relação ao custo real da energia. Né? Como é que era o regramento? O regramento é o seguinte, aciona térmicas, o operador aciona, a empresa, supondo que ela tenha, a empresa distribuidora, suponha que ela tem o recurso, ela adianta o recurso, e esse recurso vai ser necessário porque, naquele momento, a energia estaria custando mais cara, e, no ano seguinte, isso vai para a tarifa, o consumidor paga. Bolas. O cenário mais provável numa situação como essa é que, no momento em que a energia está cara e que, portanto, deveria ter seu uso incentivado para que fosse mais racional e mais econômico, não o é. E no momento em que o reservatório está cheio e está tudo bom, e que está todo mundo dizendo que está mais barato, o consumidor recebe uma conta que ele nem está lembrado por que foi, porque foi do ano passado. Ou seja, é a irracionalidade econômica e, enfim, nenhum princípio econômico poderia fugir do fato de que, com irracionalidade econômica, você não avança. Então, a bandeira tarifária é isso. Se, nesse momento, você já está consumindo energia muito mais cara, isso já seria sinalizado, já seria pago, de tal maneira que, no ano seguinte, você não precisasse pagar mais isso, né? E você tivesse o efeito econômico positivo em relação a essas coisas. Isso já estava pronto, determinado para começar a partir desse janeiro, e deixo a critério dos senhores avaliar as razões pelas quais foram apontadas, enfim, dificuldades burocráticas e operacionais para a sua implantação. Né? Tem que voltar sim. Né? E por que tem que voltar? Porque, e aí
Presidente, só um parênteses. O senhor disse que eu teria 45 minutos. Eu estou mais ou menos de cabeça administrando esse tempo. Eu não quero avançar demais na minha fala, porque, enfim, gostaria de mais ouvi-los também, né? Então, por favor, pode acender a luz vermelha aí a hora que quiser. Pode usar as bandeiras aqui. Enfim, o que está acontecendo hoje, especificamente em relação aos recursos, né? Os recursos estão sendo adiantados para as empresas distribuidoras através do fundo chamado CDE, né? Então, tem um orçamento para o fundo da CDE. O CDE é o superencargo, que, a partir da medida 579, incorporou, trouxe assim uma série de outros encargos que existiam com outros nomes lá, né? Então, no que diz respeito aos usos desse recurso, tem lá um orçamento, que o orçamento que está em vigor agora, para ser definido numa audiência da ANEEL, é de 18 bilhões de reais, né? E para onde é que vão esses 18 bilhões de reais? Eles vão para o programa Luz para Todos, eles vão para o subsídio de baixa renda, eles vão para subsídios diversos para, enfim, consumidores de energia, agricultura tem energia subsidiada, irrigação, enfim, há vários setores, né? Enfim, tem inúmeras destinações, isso soma 18 bilhões. Nessas destinações não tem um tostão para fazer frente a esse buraco de caixa gerado aqui. Ok? Então, ficamos lá com 18 bilhões. Aí, no outro lado, onde é que estão as fontes desses 18 bilhões? Né? Então, tem lá, são as fontes previstas em lei da CDE. A apropriação de multas que o setor elétrico pague, royalties por concessões onerosas, por uso de bem público que tinha na antiguidade, tem lá. Enfim, tem um monte de coisas lá. Retorno de financiamentos da RGR antiga, que está voltando lá, tem 1 bilhão e pouco. Né? Somou, deu 9 bilhões. Né? Bom, aí, o Tesouro... Bom, ou não, somou, deu... Desculpe, 5 bilhões. Ok? Ou melhor, 4 bilhões, desculpe, para a conta fechar aqui, eu estou arredondando. Somou todas essas entradas normais, setoriais, deu 4 bilhões. Aí o Tesouro disse, pô, eu vou dar 9. Ok. 4 e 9, 13. Ok? Aí, disse, bom, para fechar a conta, então agora eu vou ao consumidor. Tá? Então, eu levo na tarifa essa diferença. Eu preciso fechar 18, então eu estou com 13 e pouco para 18, 5 e pouco, tá? Então eu vou cobrar do consumidor. Então, é assim que está fechado o orçamento, 18K, né? Os recursos principais, 9 bilhões, a maior parcela, 9 bilhões de Tesouro, e o que, por diferença, foi para o consumidor, 5 e pouco, né? Que dá 4,5% de aumento na tarifa. Bom, agora, tudo isso, lembra que aqui não tem um tostão para fazer frente a esses mais de 10 bilhões que estão aí, né? Então, agora, o governo disse... sexta-feira, olha, eu estou dando 1 bilhão e 200 do Tesouro, né? Na verdade, se ele está dando e para um outro fim aqui, na linha dos usos, o que tinha que fazer? Bota mais 1 bilhão, não é mais 18, é 19,200, só considerado até janeiro. E, portanto, se o Tesouro não vai dar mais do que aqueles 9, tem que ter aumento de tarifa para essa diferença aqui. Então, esse é o risco que nós estamos hoje, né? E em doses homeopáticas, enfim, agora... espera-se para amanhã alguma notícia, né? Eu jamais diria isso aqui em público, mas eu desconfio que o governo está pensando em levantar recursos do BNDES para aportar num fundo, etc. Enfim, mas alguma coisa virá, né? Mas, de qualquer forma, o espírito com que está vindo é esse, de tentar fazer uma curva de mínimo minimorum, que não dá nenhuma estabilidade financeira para as empresas. Eu acho que a agrura que o setor e todos aqueles que dependem do setor elétrico pela qual por essa agrura está passando, ela não vai ser amenizada, né? Quer dizer, é como se você tivesse... A imagem é muito dura, mas, enfim, é que me ocorre,
num ambiente de tortura, o sujeito bota a cabeça do sujeito dentro do balde e fica olhando o pé. Quando o pé vai ficando muito roxo, azul só ele deixa. Se ficar roxo, ele tira a cabeça do balde. É mais ou menos assim que está vivendo o setor elétrico, né? Bom, obviamente, o que deve ser feito, primeiro tem um comentário sobre leilões, eu vou falar um pouco adiante, e a redução da carga tributária. Isso só para não deixar de bater em duas bandeiras são relevantes. A questão dos leilões é porque, enfim, o leilão, quer dizer, fala-se em planejamento, etc., mas, de fato, um instrumento que canaliza a evolução, quais são os leilões. Então, os leilões é que tinham que ser organizados com técnicas que levassem à indução de um parque gerador adequado ao nível de segurança e o tipo de operação que é feito. Hoje não é o caso, né? Ups, eu falei tanto que o computador cansou. Bom, eu vou aqui. O que eu ia falar a seguir, e aí eu vou realmente economizar, era principalmente o que não deve ser feito, né? E o primeiro comentário é que deve-se resistir a uma interferência, uma intervenção na formação, na lei de formação de preços, né? Quer dizer, num primeiro momento, diz, poxa, esse tal do PLD 822, isso está errado, o custo operacional de uma termoelétrica não é esse, tem algumas que são maiores, mas tem outras que são menores, então vamos agora fazer o preço pelo custo. A pior coisa que poderia acontecer é se a essa altura do campeonato o governo decidisse interferir na mudança da formulação de preço, né? Quando o sujeito vende feijão, né, ele vende feijão ao preço do feijão. O conceito de custo marginal é importante, né? Se eu sou um produtor de feijão eficiente, produzir feijão a 10 dinheiros, né, e o preço do feijão, num dado momento, está a 20, eu vou ganhar muito. Se eu sou menos eficiente, eu produzia 18, vou ganhar só 2. Se eu sou menos eficiente ainda, produzia 23, aí eu não vou conseguir vender, né? Mas esse conceito de custo marginal ele é importante, né? E é assim, isso é que é retratado no PLD, né? Na verdade, esse formato ele é um incentivo essencial para que o gerador tente disponibilizar mais energia e os consumidores para que reduzir o consumo, ou seja, vai coerente com o sinal econômico, né? Numa situação como essa, em que nós, de fato, estamos convivendo com o risco de desabastecimento grave, se, por acaso, alguma indústria, autoprodutor de energia, fizer a conta por um período, é melhor ele deixar de produzir seu produto e vender no mercado aquela sua energia, ótimo para o país, né? Ele arrumou um bypass para enfrentar uma situação conjuntural, né, em que ele ou minimizou suas perdas ou até teve algum ganho, e o país teve uma energia da qual nós estamos, enfim, pela qual estamos mendigando aí, de fato, né? Bom, em relação aos leilões, o meu comentário é que, enfim, hoje os leilões de energia eles privilegiam só a menor a quantidade de energia ou garantia física versus a menor tarifa, né? Não leva em conta nenhuma das características operacionais com as quais o operador nacional do sistema tem que conviver. Um exemplo, o governo faz um leilão de reserva contratando energia eólica. Que reserva é essa, né? Porque o operador ela só é acionada quando tem vento, né? Então, quer dizer, ok, eu quero acionar a energia de reserva agora, não tem essa energia de reserva, né? Até ontem estava no debate lá, o Hermes Chip, ele disse, não, Cláudio, isso foi no corredor, ele disse, pior ainda, hoje, no Brasil, isso já saiu até noticiado, os horários de pico de consumo de energia mudaram, não são mais no final da tarde, são no meio da tarde. Ele disse, no meio da tarde não tem vento. Então, enfim, então, coisas desse tipo, há muito o que fazer em relação aos leilões, né? O outro comentário que eu trouxe, adicional, e a propósito, presidente, eu trouxe aqui exemplos, eu não tenho muito, mas vou deixar os que eu tenho aqui. Esses aqui são os white papers sobre leilões e o outro sobre tributos e encargos, né? Estão todos disponíveis no site. Em relação à questão de tributos, que é o absurdo do absurdo. E aí eu compartilho com vocês um dado que nós levantamos recentemente, usando os indicadores de valor adicionado. Quem tem empresa de capital aberto sabe que agora a CVM impõe
que nos relatórios anuais se apresente a demonstração do valor adicionado, que pode ser definido como o valor adicionado o que a empresa é capaz de criar de riqueza, né? Então, ele é determinado pela diferença entre a receita da empresa e o custo de todos os insumos que ela usa para a sua produção, né? Então, isso aqui é o valor adicionado, e o que o balanço, quer dizer, que a CVM impõe, é que você mostre o valor adicionado e como ele é repartido em 4 categorias, né? Uma parte desse valor adicionado vai para o trabalho, né, remunerar, enfim, as suas equipes, né? Outra parte vai para o capital de terceiros, né, os financiamentos que a empresa toma. Outra parte para o governo, impostos, taxas, etc. E outra parte para o acionista, a remuneração do capital próprio, né? Então, a empresa gera riqueza e como é que divide essa riqueza em relação aos 4, né? Olhando o setor elétrico, né? Bom, o governo, aqui eu tenho dados, eu não tenho de 2013, porque nem todas as empresas, quando eu fiz isso aqui, foi no início do meados de fevereiro, nem todas já tinham publicado, mas é a compilação de 38 empresas do setor elétrico aqui, entre geradores, transmissores e distribuidores, acho que tinham publicado o balanço. Em 2012, o governo, na forma de impostos, taxas e contribuições, ficou com 68% do valor da riqueza criada pelas empresas, né? Pessoal com 14%, a remuneração de capital de terceiro, 16%, outros têm lá algumas coisas, fica com 2%, e a remuneração do capital próprio, menos 1%, ou seja, os acionistas tomaram na cabeça, né? Em 2011, até é importante mostrar o contraste, 2011, a remuneração do capital próprio foi 16%, né? O capital terceiro foi 13%, pessoal foi 11%, outros foi 1, pouco, remuneração capital próprio 16%. Eu fiz questão de ter os dois dados, porque muitas vezes a turma diz, puxa, teve um lucro muito grande. A turma esquece que lá pelas tantas você tem um resultado melhor, mas você enfrenta, o acionista é o último, os senhores aqui sabem disso, é o último dessa repartição, né? Você enfrenta os anos muito difíceis, quer dizer, há uma certa volatilidade. Agora, o que não é muito submetido a essa volatilidade, e é isso que eu quero chamar a atenção, é a participação do governo. Quer dizer, mesmo naquele ano, 2011, o governo foi 59%, né? Ou seja, é insustentável isso num setor, principalmente como setor de energia elétrica, né? E aí eu estou falando, quer dizer, de encargos, mas principalmente de impostos, onde tem 2 que se destacam, PIS, COFINS e ICMS, né? E aí, mais um dado para meio que fechar aqui a conversa. O setor elétrico como um todo, ele é 2,2% do PIB. Né? 2,2% do PIB, a receita do setor elétrico, né? Portanto, se a tributação do setor elétrico fosse coerente com isso, deveria ser 2,2% do ICMS, 2,2% do PIS/COFINS. Não é, né? Do PIS/COFINS, ele é 5,2%. Quer dizer, total de PIS/COFINS arrecadado, um setor que é apenas 2,2% da economia, contribui com 5,2% do PIS/COFINS e contribui com 8,4% do total do ICMS arrecadado. Ora, absurdo dos absurdos, porque, sabidamente, energia elétrica, a tributação sobre a energia elétrica é uma tributação absolutamente regressiva, né? Porque trata-se de um produto de consumo universal, que atinge, enfim, que é usado por todo mundo, e a tributação regressiva é próprio de ambientes em que você penaliza muito mais aquelas camadas de mais baixa renda. Quer dizer, proporcionalmente, o imposto na energia para as camadas de menor renda torna-se muito mais grave, né? Enfim, são essas as provocações. Eu acho que eu me alonguei demais, mas eu estou aqui à disposição para conversar com os senhores. Muito obrigado. Queria parabenizar ao Cláudio pela absoluta, eloquente e muito clara explanação das preocupações que rondam todo o setor elétrico e as indústrias, as empresas da ABINE. Acho que a sociedade como um todo, infelizmente, está havendo por parte do governo, e, aliás, o presidente Humberto me pediu que participasse de uma reunião semana que vem, onde todas as entidades, umas 30 entidades
vão estar participando com o Ministério de Minas e Energia e com vários outros entes, a exemplo da ONS, a ANEEL, etc., explicando que esse quadro que o Cláudio Salles nos mostra agora não dá para levar adiante. Quer dizer, essas empresas elas não têm como falar com seus acionistas, com seus boards, de que elas estão com 2 bilhões negativos, não sabe de onde tirar. O cara fala, pô, não fomos nós que inventamos isso. Quando a gente abriu, quando ganhamos a concessão, quando ganhamos a privatização, nós não tínhamos essa regra. Por que vamos ter agora? Então, esse tipo de coisa, agravada com uma situação crítica no fornecimento futuro, porque terminadas as águas de março, nós vamos enfrentar uma situação de seca, e essa seca, ninguém sabe o quão prolongada ela será, e numa época que nós devemos gastar muita energia, né? Lembrando que o maior consumo de energia do ano é dia 31, na hora em que todos vão tomar banho e abram as geladeiras para tomar o seu refrigerante ou cerveja no final do ano. Esse abrir de geladeiras e milhões de geladeiras ligarem ao mesmo tempo, isso dá um pico de consumo imenso. A gente se esquece disso, pensa que são os motores das indústrias. Não são, não. É aquele instante de consumo exacerbado. Nós vamos ter isso várias vezes esse ano, até com Copa do Mundo, etc., que vão estar gastando energia. Né? E os nossos 1,7 meses, né, que temos hoje armazenados, é muito pouco. Né? Esse 1,7 meses é muito pouco, isso nos preocupa tremendamente. E a pergunta que eu deixo ao Cláudio é, nós estávamos ontem discutindo, inclusive com o professor Nivaldo Castro, do Rio de Janeiro, da UFRJ, se nós estamos prestes a enfrentar uma nova matriz agora. Não mais hídrica, mas sim hidrotérmica, mas com forte componente térmica, e uma térmica que temos que caminhar, uma térmica boa, e não essa térmica de R$1.000 e poucos o megawatt-hora. Com certeza. O Brasil, ele, até comparativamente com outras nações, ele é privilegiado por dispor, digamos, facilidades de prover energia a partir de diferentes fontes. A gente tem esse parque hidrelétrico que é espetacular e que ainda tem um potencial para ser construído, né? Mas tem também energia eólica, que está começando, né? Tem biomassa, que teve um começo promissor, mas que foi solapado até como dando um pouco do efeito negativo da política de energia ligada a preço de combustível, preço de gasolina, etc., né? Enfim, tem gás agora, né? Mas só que a gente não consegue transformar isso em fator de competitividade, né? Porque, em primeiro lugar, sem querer ser redundante, quer dizer, por maior que seja o ganho de eficiência que você tem nessas coisas, mas se quase metade da conta de luz é de imposto, não adianta que você não vai ter competitividade internacional em função disso. Então, aquilo, a gente não pode esquecer essa bandeira de luta, né? Mas, em segundo lugar, em relação à qualidade da matriz, sim, o Brasil vai precisar ter uma complementação térmica cada vez mais eficiente. Por isso que eu botei aquele gráfico de pizza, porque eu gostaria muito que, quando a gente fizesse aquele mesmo gráfico pouco mais adiante, alguns anos a partir daqui, né, ele fosse tomando uma mudança de cores mais própria, ou que seja coerente com o jeito que o operador nacional do sistema utiliza, né? Então, tem espaço para todas as usinas, mas o retrato do parque não pode ser tão inadequado como o que nós temos hoje, né? E o instrumento para isso são regras de leilão, que nós, por exemplo, você vai ver esse nosso documento sobre leilões, já fala disso, já tem muito mais de um ano de que foi feito, né? E até agora a EPE, que é o principal formulador das regras do leilão, insiste em não fazer, né? Então, o operador nacional do sistema é que, naquela piada, se vire nos 30, né? Quer dizer, o sujeito, quer dizer, para qualquer técnico, vai apontar a indispensabilidade de se ter usinas termoelétricas de maior porte na região sul do Brasil, etc., etc., e ele não tem, ele tem a eólica no Nordeste como reserva, né? E ele que traz essa energia para cá, etc. Enfim, essas incoerências que são difíceis de explicar
para um estrangeiro, por mais brilhante que seja, porque realmente é incoerente, quer dizer, é um desafio. Isso tem que ser mudado. A gente vai precisar ter, sim, uma complementação térmica, até porque é natural que a proporção da capacidade de armazenamento caia em relação ao consumo, né? E devemos cuidar para que os leilões induzissem a que esse parque termoelétrico fosse o mais eficiente, para que essa complementação fosse eficiente. Não sei se cabe, Humberto, até um comentário sobre isso. Muito se fala, puxa vida, então nós paramos de construir usinas com grandes reservatórios de acumulação e devíamos fazer, né? A primeira parte é totalmente verdade. Realmente nós diminuímos muito, quase não temos feito usinas com reservatórios de acumulação, temos feito predominantemente a fio d'água, né? Mas a segunda tem nuances, né? Não é simplesmente um ato de vontade, né? Porque isso depende de algumas variáveis. A mais relevante é existir a condição, digamos, geográfica, de localização, onde você possa fazer isso, né? Hoje, quer dizer, onde isso era mais flagrante foram aquelas que, ao longo de décadas, foram as primeiras utilizadas. É essa caixa d'água que nós temos na região sudeste, centro-oeste e tal, por aí vai, né? Hoje, a fronteira da expansão hidrelétrica está predominantemente indo em direção à região norte, que é uma região caracterizadamente de planícies, né? Então, definitivamente, isso, combinado com os rigores que, no tratamento das questões ambientais de hoje em dia, que são diferentes de ontem, dizem que, enfim, isso é dado da realidade. Nós não vamos conseguir aumentar a nossa capacidade de armazenamento na proporção do consumo. Ou seja, aquele indicador que eu tenho, que é medida a energia armazenada, vai dizer o volume de água, em proporção do consumo, que foi aqui, essa curva tem essa tendência decrescente. Eu dei os dados dos últimos 12 anos, mas, se fosse lá atrás, ela tinha a mesma tendência, né? E vai ser assim no futuro, né? O que se discute na prática é o seguinte, aí feito quase que caso a caso, usina a usina, no processo de licenciamento ambiental. Quer dizer, no projeto da usina, se considera a hipótese até que se chegue num desenho em que, na visão do projetista, traz a melhor equação do ponto de vista econômico, vale dizer, produção de energia, social e ambiental. Isso é que vai passar, vai ser submetido aos rigores do processo de licenciamento. Do ponto de vista do projetista, ele pode até partir com o viés de maximizar, digamos, a energia, digamos, o lado econômico. Mas, sem dúvida, ao longo do processo, ele vai passar por essas etapas. E aí a gente tem vários exemplos, o próprio projeto de Belo Monte, que foi se modificando em relação aos projetos originais, etc. Mas Belo Monte mesmo nunca foi um projeto de acumulação de energia. Quer dizer, a parte de acumulação um pouco maior, de regularização, seria em cima de Altamira, né? Que alagaria toda uma reserva indígena, além de próprio pedaço da cidade, etc. Então, enfim, é uma questão complexa com a qual a gente tem que lidar e que reforça a tese de que, de fato, sim, temos que nos preparar para contar, enfim, com o que pudermos contar de outras fontes complementares, como eólica, como a solar, etc., mas, seguramente, com uma complementação térmica vigorosa e mais eficiente do que temos hoje. Eu queria abrir para quem tiver algum questionamento. Nós temos aí 10 minutos para fazer questionamentos. Por favor, Israel, aqui. Meu nome é Nelson Falcão, da Flextronics. Eu queria só saber a sua opinião sobre o papel, eventualmente, de um crescimento da energia solar, até porque a curva de pico se deslocou para o dia, ou seja, pode até contribuir, de certa forma, para essa equação aí. Nelson, muito bom você tocar, porque depois de eu ter falado, me ocorreu, eu disse, puxa, esqueci de falar uma coisa importantíssima, e está fortemente ligada à energia solar. Na verdade, está ligada ao conceito de geração distribuída, sobre o qual nós estamos ainda engateando, e que pode ter uma evolução, até olhando do ponto de vista da BINI, interessante, porque explosiva, positivamente explosiva, né? Isso está ligado ao conceito de smart grid, redes inteligentes, né? Que passam pelo net metering, quer dizer, pelo medidor inteligente, né? Que dá condições de você não apenas administrar melhor o consumo, como também transações de troca de energia, né? Do ponto de vista regulatório, já existe hoje os instrumentos do que eles chamam de compensação energética. O sujeito pode ter um medidor inteligente e compensar a energia, né?
que ele mesmo gere, né? E já está começando a ter alguns números diferentes de traço de crescimento, de surgimento de instalações desse tipo. Eu sou bastante otimista em relação a isso, a ponto de dizer que, olhando para o futuro, para a evolução da nossa matriz elétrica, isso pode ter um impacto positivo e significativo na linha dos 2 dígitos, etc. Tem, já hoje, problemas enormes para que isso caminhe bem, né? Obstáculos que estão sendo, alguns criados pela natureza e outros pela natureza dos nossos formuladores de políticas públicas. Uma delas, por exemplo, é o absurdo. Na compensação energética, estão querendo tributar a energia que você não consome, né? Então, cara, é um negócio. Vai explicar isso para um cara do MIT, porra. Então, se alguém tiver alguma forma, por favor, me telefone, né? Não dá, cara. O cara é muito inteligente, mas não vai entender isso. Mas como é que é, cara? Eu consumo 100 kWh de energia. Aí eu digo, pô, legal, eu botei aqui minha maquineta, eu mesmo vou fazer 50. Agora só vou consumir 50. Eu digo, mas você vai pagar imposto sobre 100. Eu disse, pô, então eu vou para a praia, não vou fazer nada. Não. Ainda fico com raiva do cara, né? Então, enfim, esse é um tipo de obstáculo, né? Tem outros obstáculos que, enfim, estão sendo muito maltratados. Quer dizer, a empresa distribuidora de energia tem sido a GNI desse negócio todo, né? E ela não está tendo nenhum conforto para saber como é que vai ser o futuro dela em relação a isso, né? E o risco é muito grande, porque se há um crescimento vertiginoso, como a eclosão desse mercado, no limite, dependeria de iniciativas individuais, quer dizer, se na hora do sentido econômico dá um clique num dado momento, milhões de pessoas podem tomar essa iniciativa, e isso tem um volume grande e está tudo despreparado. Então, você imagina esse ser combalido que é a empresa distribuidora de energia, que trabalha para todo mundo, porque ela vive dos 20, mas ela trabalha pelos 100, né? Ainda tem mais esse troço. Então, quer dizer, como é que você vai avançar nesse troço que é tão promissor se os principais agentes estão todos inseguros em relação a esse negócio, né? Então, é mais um desses problemas que, em algum momento, vai acontecer, né? Mas, enfim, é difícil ser otimista para dizer que vai acontecer muito rápido e muito eficientemente. Vai aos tropeços. Aliás, como tudo aqui no nosso país, né? Quer dizer, a gente acaba fazendo, né? Mas não fez a tempo, né? Não fez com a eficiência que podia, né? E estamos onde estamos, né? Ricaldoni. Meu nome é Ailton Ricaldoni, sou industrial também, mas eu militei até hoje no setor elétrico, né? Participei do Proinfa, etc., desenvolvi projetos de energia eólica, e eu observo muitos conflitos de interesse no setor elétrico há muito tempo, né? Interesses de toda sorte. E eu acredito que as coisas aconteçam ou por negligência, incompetência ou conveniência, né? No caso por exemplo, nós não estamos assistindo aí colocar um bode na sala para poder viabilizar outras fontes de energia. Eu concordo com o Newton, concordo com você, que a matriz energética, como um todo, né, elétrica, ela tem que ter contribuições das mais variadas, principalmente aquelas que o Brasil tem mais potencial. Solar, eólica, hidráulica e até a térmica complementando, né? Mas não existe aí um desejo muito forte de aumentar brutalmente as térmicas e nucleares, por exemplo, no país. E aí... Olha, obrigado pela colocação. O meu comentário sobre isso não é uma resposta, cada um pode ter sua análise, mas o meu comentário sobre isso é o seguinte. Por exemplo, energia nuclear, né? A energia nuclear está muito mal parado, o tratamento da questão nuclear no Brasil. Quando se tomou a decisão de fazer Angra 3, né, o argumento utilizado pelo governo para fazer Angra 3 foi dizer, não, tem que fazer Angra 3 porque já tem, se não me falha, 1 bilhão e não sei quantos milhões
de equipamentos comprados, né? E aí, na época, diz, bom, eu acho que para terminar a Angra 3, bastaria 2 bilhões e tanto, né? Na época, eu fiz uma conta grosseira, quer dizer, para 1.200 megawatts, aproximadamente, os 2 bilhões e tanto que faltava era, sei lá, 70%, 80% mais do que o custo capital para fazer outro tipo de forma de energia, né? Então, do ponto de vista econômico, não se justificava, né? Então, que apresentem outras coisas, né? Então, agora, está se fazendo Angra 3 e, por outro lado, se parou o desenvolvimento de outras coisas. Já se falou em vários outros projetos, mas não se fez, né? A minha visão sobre isso é muito serena. Até eu comentei isso num artigo que saiu publicado no Estadão, que é o seguinte: vamos nos lembrar que até mesmo esse potencial hidrelétrico que o Brasil ainda tem, né, mas se o país for bem sucedido, ele se esgota em 2030. 2030, do ponto de vista do setor elétrico, está aqui, né? Eu já estou marcando jogo de tênis para 2031, 2032. Né? Então, e aí? Não tem mais o potencial hidrelétrico, nós vamos para onde? Vamos deixar de pensar em geração nuclear? Tem que pensar e pensar agora. Então, que coisas poderiam ser feitas agora para que, quando chegasse lá, a gente estivesse preparado? A primeira tem a ver com a legislação, né? Hoje, pela legislação, você não pode ter nenhuma participação privada em usinas termonucleares, né? Isso foi uma coisa concebida assim há décadas atrás. O mundo inteiro não é mais assim. E o setor público não tem capital para fazer coisa desse tipo sozinho, né? Então, começa, para e passo, vamos trabalhar a legislação, ou seja, fazer as coisas que nos habilitem, no momento certo, ter recursos para poder lidar. Em relação às outras fontes, o potencial está aí, mas é sempre uma questão de escolha, né? Por exemplo, energia eólica, etc., que foi fortemente subsidiada em outros países, a situação econômica impôs que eles tirassem os subsídios, né? O Brasil se beneficiou muito disso porque teve uma superoferta que é combinada desses mercados que encolheram nesses países, mas fortemente turbinado pelo mercado da China, que disparado é maior do que todos os outros juntos. Quer dizer, a China, quando deixa de crescer a 13% e vai crescer a 8%, 9%, né? Esse número é tão absurdo, então você tem uma oferta agressiva do parque instalado de lá, a capacidade de produção nos mercados mundiais. O Brasil se beneficiou disso e cresceu muito rapidamente nesses últimos anos a sua oferta. Mas é complementar. Quer ver um dado da realidade? Eu tenho aqui os boletins diários da energia que está sendo gerada. O Brasil está gerando da ordem de 65, 70 mil megawatts, né? Para ter a carga equivalente a isso, né? Das eólicas vem 500, 600, 700. Né? Então, é complementar mesmo. Quer dizer, ou seja, tem espaço para todas as fontes e tem, sim, que olhar com serenidade para a capacidade de expandir a geração termoelétrica de forma mais eficiente do que a que temos hoje, e tem que ter um olhar muito carinhoso, muito atento para a expansão da geração distribuída, que eu acho que aí vai ter contribuição na casa dos 2 dígitos decimais, mole, né? Fácil, né? E é importante lidar com eficiência sobre isso. Eu queria fazer um rápido comentário. Hoje pela manhã eu estava lendo o editorial da próxima revista da Bini, que o Zé Carlos me passou, e ele explorou um tema que eu ultimamente venho falando muito, é a falta de projeto de país. Eu acho que nós estamos ouvindo o Dr. Cláudio Salles, a gente está ouvindo exatamente o que é falta de planejamento de país. Ou seja, se tratar de um tema de tal complexidade, com pequenos expedientes, né? Ou seja, se precisar eu aumento a tarifa 4,5%, mas se 4,5% não é suficiente, a gente aumenta em 8%. Eu tenho falado muito sobre isso e tenho falado muito também da gente viver em função de um calendário eleitoral, porque agora não se sai mais do palanque aqui. A gente só vive em palanque. Acabou a eleição, vai começar uma nova. Mais ou menos quando der maio, junho do ano que vem, já se começa novamente a falar quem é que vai suceder quem, etc. e tal. E todas as medidas são tomadas em função
dos interesses meramente momentâneos em função daquela circunstância eleitoral que se tem pela vista, que se tem à frente. Eu tenho falado bastante sobre isso, de que nós temos que... Comecei falando sobre isso no final do ano, no discurso do final de ano do almoço da Bini, onde dizia o seguinte: nós temos que acabar com romper com essa lógica de viver eternamente em função de calendário eleitoral. Reeleição, no meu modo de ver, tem que acabar, porque a reeleição é uma das razões, do meu modo de ver, que gerou exatamente esse vício persistente de nós termos efetivamente que fazer coisas em função das eleições, só em função das eleições. Eu fico extremamente preocupado quando escuto um pronunciamento como esse seu, doutor Cláudio, por uma razão. A sensação que eu tenho é que a nossa capacidade de planejar o país para 20, 30 anos para frente acabou. E esses projetos, os grandes projetos da matriz hidrelétrica que nós temos no Brasil, foi construído lá atrás, quando se dizia que Itaipu era uma loucura, quando se dizia que a ponte Rio-Niterói era outra loucura. Né? Quando se dizia que não precisava de Tucuruí. Eu hoje pergunto, será que alguma vez o linhão Norte-Sul levou energia do Sul para o Norte? Será que alguma vez... Olha, viu, Nilton, sinceramente, esse é um dos dados que eu tenho mais curiosidade, desde o tempo da construção do linhão Norte-Sul, que felizmente foi construído, felizmente hoje o Nordeste não depende mais só de Paulo Afonso, como aconteceu em 2001, tá? Que o Nordeste, sem Paulo Afonso, praticamente ficava sem energia, porque você não tinha interligação de nada e coisa nenhuma. Hoje em dia, se eu não me engano, só está faltando Macapá ser ligado no Sistema Nacional. Eu acho que Manaus já está ligado também, né? Mas o fato é que é extremamente preocupante essa nossa falta de capacidade de planejar o futuro. Aí o governo chegar e dizer que vai encontrar os empresários para discutir por que eles não estão investindo, realmente, a força sindical está certa em fazer sardinhada aí embaixo na Avenida Paulista, sardinhada lá na esplanada dos ministérios, porque parece brincadeira falar em investimento num momento como esse, onde a gente não tem assegurado minimamente a energia elétrica que a gente precisa. É realmente muito preocupante. O Brasil, infelizmente, ele desestimula demais. E, às vezes, a gente fala isso para jornalistas aí que nos questionam por que desse desconforto, do porquê, nas pesquisas da CNI, por exemplo, sai que a intenção de investimento, a disposição de investimento do empresário está menor. Mas será que precisa de tanta pesquisa, precisa conversar tanto assim com meia dúzia de empresários de grande porte para saber por que é que os investimentos não vêm acontecendo? Enfim, é uma situação onde diariamente a gente só vê o seguinte: bom, vamos vender o almoço, assim, quem sabe a gente arranja um dinheirinho para o jantar. E assim a gente vai tocando um país. Vai ser muito difícil a gente ser feliz desse jeito. Não foi com esse objetivo que nós convidamos o doutor Cláudio Salles para vir aqui, não. Apenas para a gente é obrigado a retratar a realidade e dizer para o nosso, e até prevenir o nosso associado sobre os riscos que se está correndo em função dos investimentos que se faz. Eu acho que essa é uma das nossas obrigações. Além do que, a gente corre atrás e tenta, efetivamente, com algumas ações do governo, algumas ações do legislativo, fazer com que a conjuntura fique um pouco mais favorável nesse momento. Ou para os próximos anos, quem sabe. O fato é que realmente é muito preocupante. Eu queria saber se mais alguém tem algum questionamento a fazer. Se não, eu vou agradecer ao doutor Cláudio pela gentileza de comparecer aqui à Bini, fazer essa sua palestra, mostrar para nós a realidade preocupante do setor elétrico, que eu volto a insistir, era um setor que até a medida provisória 579 estava organizado e tinha saídas, porque tinha tarifa. Aí, no momento em que você transfere, inclusive, a não opção de algumas empresas
por entrar nas novas regras do jogo. No momento que você encara isso, que é um posicionamento nitidamente político, quando você não olha se isso, qual é o resultado que isso vai trazer ao cofre da empresa, aí fica difícil a gente acreditar que se tenha seriedade no trato do setor, de uma área tão importante quanto essa para nós. Afinal de contas, todos os equipamentos eletrônicos que nós também queremos fabricar, para poder vender, que, na verdade, é aquilo que encanta o mundo hoje, é a eletrônica, depende, basicamente, de ter uma tomada com energia para a gente poder ligar. Doutor Cláudio, muito obrigado. Pois não. Só para corrigir eu parti direto para a pergunta. Cláudio, eu só gostaria de parabenizar a sua apresentação. Eu tenho acompanhado os seus artigos, o trabalho do Instituto Ascende. Eu acho que isso é muito importante para nós. Temos um instituto dessa qualidade, acompanhando e botando o dedo na ferida, chamando a atenção e etc. Tá bom? Muito eu queria agradecer e parabenizar. Muito gentil. Pois não, desculpa, presidente. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais até uma colocação do que o senhor falou. Esses dias para trás eu estava vendo o jornal e estava vendo exatamente essa situação de uma forma bem simples. Às vezes a gente acaba pensando muito no macro e esquece do micro. É o que o senhor ali falou, o consumo acaba acontecendo na hora de abrir a geladeira, não é nem a indústria. E estava passando uma reportagem falando sobre as 60 unidades no Brasil que tem de geração solar até em casa. E aí o senhor até colocou, eu posso ter entendido errado, que talvez isso até prejudique no futuro o posicionamento dessa indústria elétrica, já que já tão combalida já. Mas será que a gente não está também na hora de fazer com que isso aconteça, para não ter que ficar dependendo só do macro e dar esse tipo de incentivo, para que o pequeno gerador também consiga fazer isso? Com certeza. A política o regramento da compensação energética seria o primeiro passo concreto, mas que está sendo obstaculado por essa postura da voracidade tributária totalmente sem lógica, né? Então, acho que o caminho é esse, quer dizer, a regulação. O setor elétrico é um setor capital intensivo, que tem a figura do monopólio natural, ou seja, precisa de uma regulação, né? Mas a regulação ela tem que ser promotora, ou pelo menos acompanhar a evolução tecnológica, etc. Ela tem que fazer e organizar para que isso se transforme em benefício econômico para a sociedade como um todo, e não um obstáculo para que essas coisas aconteçam, como a gente tem sofrido. Eu quero aproveitar, Humberto, obviamente agradecendo muito a gentileza do convite, estou sempre à disposição, e fazer dois comentários em relação ao que você falou. Primeiro, a questão dos políticos, porque isso surgiu no debate de ontem, né? Lá pelas tantas, se falou em tributação, e aí eu falei de ICMS, e aí um senador disse, não, mas esse tema, isso mexe com a política dos estados, então isso nem vai, porque cada estado... Ele fez um comentário dizendo, isso eu nem vou mexer, não adianta, né? E aí a reflexão que me veio é a seguinte, quer dizer, até o próprio estamento republicano, quer dizer, o fato de que o senador tem mandato de 8 anos e não de 4, é porque, supostamente, dá um distanciamento para o período eleitoral e faz com que as pessoas que lá estejam tenham capacidade de pensar o Brasil, né? O senador é da República, ele não é do Estado, né? E se nós estamos caminhando com a legislação, com um regramento, não só do setor elétrico, etc., que nos leva a ineficiências, a perda de competitividade, de perda de bem-estar da sociedade, para isso mudar, talvez seja ali no Senado que a gente consiga estabelecer alguma musculatura que pense grande, pense em visão de longo prazo e mude isso. O mandato do senador equivale a 2 mandatos de presidente, a 2 mandatos de deputado, né? Não pode o Senado Federal atuar, como tem atuado, em grande parte, curto-prazista, né? Porque aí só leva a uma legislação de remendos, de casuísmos, conjuntural, de disputas políticas instantâneas, que em nada mais resulta do que um agravamento desse mosaico, desse patchwork maluco, que é, enfim, o nosso regramento como um todo. Então, eu acho que essa casa aqui tem força para tentar mudar esse conceito, com contato com os parlamentares, especialmente os senadores que vocês têm, para lembrar isso. Senhores, não tem mais ninguém,
porque o governo ele é suscetível à eleição que ocorre a cada 4 anos. O deputado ele é suscetível à eleição que ocorre a cada 4 anos. Quem é que vai pensar o Brasil num prazo longo? Por isso que o mandato de senador é de 8 anos. Então, eu acho que essa é uma experiência compartilhada. E outra coisa é o seguinte, nós preparamos lá no Instituto esse documento que, na semana passada, isso preparamos no início de fevereiro, encaminhei aos candidatos a candidatos, a presidente Dilma e suas equipes, né? O senador Aécio Neves e o governador Eduardo Campos. O título é Aprimoramentos para o setor elétrico, propostas aos candidatos, mandatos de 2015 e 2018. A gente fez um esforço hercúleo para tentar sintetizar, conseguimos fazer em 60 páginas, quer dizer, toda a complexidade do setor. Dividimos o setor em 3 grandes temas, né? Ou 3 grandes dimensões, digamos assim. Um da adequação da oferta, onde entram todas as questões ligadas à qualidade da nossa matriz, planejamento, leilões, licenciamento ambiental, etc. O outro, modicidade tarifária, que tem a ver com eficiência, quer dizer, não basta ter energia, tem que ter o menor custo possível, né? Então, entra as regras de tarifa, entra a questão tributária, etc. E o terceiro, credibilidade e confiança, né? Um setor capital intensivo, em que investimentos são feitos em período curto, na construção de uma usina, 3, 4, 5 anos, etc., para ter retorno em 30, quer dizer, se você não tem um ambiente de credibilidade e confiança, é o que foi falado aqui, você não tem um investimento, etc., né? Então, isso tem a ver com o que a gente chama de governança institucional, quer dizer, as instituições funcionando de maneira previsível e logicamente eficiente e tal, né? Então, sobre cada uma dessas dimensões, tem diagnósticos, né? E um conjunto de recomendações. No capítulo final, a gente sumarizou em bullet points os diagnósticos de cada uma das dimensões e as recomendações estão numeradas. É um total de 27 recomendações, né, de aprimoramentos que qualquer que seja o candidato que venha a vencer a eleição, a gente gostaria que perseguisse, que implementasse. Os que tiverem interesse, isso está disponível desde a semana passada no nosso site, www.sndbrasil.com.br. Na seção de estudos, ele vai aparecer lá, o white paper número 13. Por acaso, a gente está mantendo esse número sequencial, esse é o número da sorte. Tomara que funcione. Enfim, era isso o comentário. Eu vou pedir para o Zé vai colocar um link do nosso site, de tal forma... exatamente, de forma que ele possa, o associado que quiser ter acesso a esses documentos, a esses white papers, ele possa, a partir do nosso próprio link já acessar o site do ACN Brasil, de maneira a facilitar para que possa retirar essas recomendações e esses documentos. Uma vez mais, eu lhe agradeço muito a boa vontade, a gentileza de estar conosco e fazer essa apresentação. Muito honrado. Muito obrigado. Obrigado a vocês.